Palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 38, versículo 11. Ele vem dizendo no versículo 11 que até aqui virás e não mais adiante, e aqui vão se quebrar o orgulho das suas honras. Esse versículo escrito, cujo autor do livro de Jó não se é conhecido, retrata o livro de Jó sobre provação. E a provação é o caminho do nosso crescimento, é o caminho do nosso aperfeiçoamento, é esse tema de provação. Ninguém chega a lugar nenhum no Evangelho sem antes ser provado. Ninguém vai a lugar nenhum no Evangelho sem passar pela provação. Para ser aprovado, precisa ser provado. Você pode repetir? Para ser aprovado? Para ser aprovado, precisa ser provado. Precisa ser provado. Agora vamos falar para nós mesmos. Para eu ser aprovado, Para eu ser aprovado, eu vou ser provado. eu vou ser provado. Essa é a palavra de Deus. É uma realidade para nós. Eu vim trazer uma mensagem para a realidade nossa. Porque, irmãos, é maravilhoso sentir a presença de Deus. É maravilhoso saltar na presença de Deus. Aleluia. É maravilhoso receber presentes de Deus, as bênçãos de Deus. Mas nós precisamos, com toda certeza, ter essa consciência. Nós passaremos por muitas provações. Aqui no livro de Jó, o livro de Jó retrata a história desse patriarca, que ele tem uma história muito emocionante, tem uma história muito interessante. Esse homem, ele era muito bem conhecido, era um homem famoso no seu tempo, no Oriente onde ele vivia. Jó, ele era um homem muito respeitado. Jó, ele era um homem muito estimado no seu povo. Jó, ele era um homem muito influente. Jó não era qualquer homem. Jó, ele era um homem que representava muita coisa no tempo dele. Olha, irmãos, para nós entender melhor quem era Jó, a palavra de Deus vem dizer que Jó, ele era um homem aprovado por Deus. Jó, ele era um homem, meus irmãos, poderoso na sua época. E esse poderoso não é simples, não era porque ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha o poder de Deus. Não, na realidade, Jó era um poderoso na sua sociedade. Jó, ele era um homem muito rico. Jó, ele era um homem muito poderoso no termo aquisitivo, no termo prosperidade, porque Jó, ele era um homem. Mas nós temos a ideia. Jó, ele era um homem, ele era o dono do gado, velho. Jó, ele tinha muito gado. Jó, ele tinha muitos camelos. Jó, ele tinha muitas ovelhas. Jó, ele tinha muito dinheiro. Jó, ele era muito rico. Agora, irmãos, para nós raciocinar melhor, Jó não era apenas um homem que tinha bastante gado, ou era um homem que tinha bastante ovelha, ou era um homem que tinha bastante cabelo. Para nós compreendermos melhor, Jó, ele era um homem que ele era o dono do transporte da época. Por que ele era o dono do transporte? Porque a quantidade de camelo para onde ele vivia, ele era o dono do transporte. Jó tinha mais de 7.000 camelos, e camelo naquele tempo era sinônimo de status. Jó, ele tinha uma frota muito grande de transporte. Eu imagino aquele homem com aqueles baitas dromedários andando, aqueles camelos de 2 cordas, de uma corda alta. Ele era um homem poderoso. Ele era o dono do transporte da época. Jó, além de ser o dono do transporte, quem tinha um camelo naquele tempo tinha status, tinha nome, era respeitado. Jó, ele tinha muito camelo. Ele tinha para emprestar, ele tinha para vender, ele tinha para alugar. Jó não tinha falta de nada. Outra coisa que Jó tinha muitos gados. Aliás, Jó
você, ele talvez seria o dono da friboi. Aleluia. Ele seria o dono da carne, o homem. Jesus. Jó tinha muita carne. Muita carne. Jó, além de ter muita carne, ele tinha o boi, ele era possuidor de muitas vacas. Não apenas possuidor de muitas vacas. Jó era o dono do leite. Jó tinha muitas vacas leiteiras, demais. Ele era o dono do leite. Jó talvez seria o homem da Parmalat, o homem da Paulista, o homem, o dono do leite. Olha, irmão, que homem próximo, dono de carros, dono do transporte, dono da carne, dono do leite. Jó era muito rico. Jó era o homem da lã, porque Jó tinha muitas ovelhas. Quem tinha muitas ovelhas, não faltava roupa, não faltava venda de agasalho, porque o deserto, o Oriente, era um lugar onde se necessitava de roupas aquecidas, roupas quentes, porque no dia era calor e à noite era muito frio. Jó era o dono da roupa e de agasalho. Jó era um homem abastado, homem endinheirado, homem rico, homem possuidor de, por isso ele era poderoso no Oriente. Dá para chegar a uma noção de quem era Jó. Agora olha esse contraste que eu quero trazer para você, para entender a mensagem. Olha esse contraste. Jó ele era o dono da carne, o dono do leite, o dono do transporte, o dono das roupas, e nem por isso ele deixava de ter fé em Deus. Nem por isso ele deixava de ter temor a Deus. O que eu acho mais ridículo é que em nosso dia tem gente que não tem nada e pensa que tem alguma coisa. Tem gente que possui algumas poucas coisas, já acha que tem muita coisa, já começa a se ensoberbecer, já começa a ser arrogante, já começa a pisar nos outros, já acha que é melhor do que alguém. Tem gente que possui um carro em bom estado, um carro mediano, um carro seminovo, e ainda está pagando muitas prestações e acha que é o dono de tudo. É verdade. Não dá carona para ninguém, não tem paciência no trânsito, não respeita ninguém. Tem gente que pensa assim, infelizmente, em nossos dias, em nossas igrejas.